Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando o último Xadrez Verbal deste ano, para ficar bem claro. E para o bem geral da nação, teremos hoje piadinhas e trocadilhos a rodo, já que a comoção foi grande. Todo mundo, né? Você fez esse charme público, né? Querendo a aprovação popular. Fez que nem o Tsipras, né? Renunciou para voltar com mais força. Né, o nosso 30º programa, já são 30 semanas. É um pouquinho mais, porque teve 2 semanas, acho que não teve programa por causa de feriado. Mas, enfim, 30 semanas já do pessoal nos aguentando. E aparentemente estão gostando, então a gente continua. Antes de começarmos, mandar um abraço pro Thiago Louco, pro Thales de Leão, pro Guilherme Gondim, comentaram lá no site Xadrez Verbal. Pra Lorena, porque né, eu comentei com um amigo meu, namora com uma uruguaia, e ela falou, não, mas eu namoro alguém que mora na Austrália, né, colocando aí o seu recorde de diferença de fuso horário com o seu parceiro. O Giovanni disse que quis jogar o tablet na parede quando você disse que não gosta de Guerra nas Estrelas. Pô, calma, cara. Eu acho que considerando que nós tivemos uma pré-estreia nos últimos dias, foi um comentário bem pertinente para ser feito sobre a sua pessoa novamente. Gostaria de dizer que eu já vi... Você me jogou contra a parede. Gostaria de dizer que eu já vi o filme e você não sabe nem do que se trata, isso é uma vergonha. Eu e o Yamin. Cara, você vai ser pai, você tem que corrigir isso. Eu vou transformar seu filho... seu filho vai na formatura fantasiado de Darth Vader, eu vou fazer isso. O Lucas Skywalker até me chamou de Tekker, mas eu confesso que eu também não gosto de Star Trek. Pois é, você está perdendo prestígio com os nossos ouvintes, Matias. E finalmente mandar um grande abraço pro Rei Jaffe Joffer, né, que disse que vai colocar todas as suas músicas no sistema de ensino municipal de Zamunda, para todo mundo ouvir. Eu agradeço a vossa majestade. Mas é um ouvinte desde o início, sempre manda recado, sempre fala com a gente, então é um abraço para todos os nossos ouvintes que nos toleram nessas últimas 30 semanas. Bueno, vamos passar para o primeiro bloco do Giro de Notícias, Felipe? Não. Então, o que eu faço com o roteiro? Não sei, chama a vinheta, eu só queria contrariar o Matias. Giro de Notícias. Notícia do último domingo, 13 de dezembro. Equador e Suécia assinam acordo para interrogatório de Assange. O Assange, né, o homem Wikileaks, ele está na embaixada equatoriana em Londres, ele está lá asilado, já tem um belo tempo, né, inclusive a nossa ouvinte Clarice se preocupa se ele estava recebendo a sua água oxigenada correta para clarear suas madeixas. Né, na Suécia, ele é investigado por uma acusação de violência sexual. Ele diz que essa acusação é uma acusação forjada por questões políticas. De qualquer forma, é uma acusação séria que presume violência contra outra pessoa, violência de natureza sexual ainda por cima. Então, Equador e Suécia assinaram um acordo para que o Assange seja interrogado sem precisar sair da embaixada equatoriana, já que assim que ele fizer, muito provavelmente centenas, milhares de policiais londrinos cairão sobre seu corpo e o levarão preso. Também no último domingo, diplomatas de Estados Unidos, Oriente Médio e Europa defendem acordo na Líbia. Então, novamente, né, uma velha promessa que eu tenho por aqui, a gente precisa falar um pouquinho mais da Líbia, só que nem sempre dá tempo, tem sempre alguma coisa acontecendo, né? O programa que a gente ia falar mais da Líbia foi na época dos ataques de Paris, mas enfim, nós noticiamos aqui, né? Quer dizer, nós repercutimos a notícia semana passada de que a Líbia, ela estava por um processo de assinatura de um acordo de paz entre os líderes das duas facções que se enxergam como governo legítimo, a facção de Trípoli e a facção de Tobruk. Quem gosta de Segunda Guerra Mundial sabe onde fica Tobruk. Quem gosta da história da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo, né? Battlefield. Já que ninguém gosta da guerra em si, espero, ninguém normal. Mas, com apoio da comunidade internacional esse acordo, porém, as duas facções agora estão começando a voltar a se estranhar. Né, dizer que, olha, esse acordo aí tem que prejudicar mais o outro, né? Então, já tivemos mais um pequeno retrocesso que, infelizmente, será assunto apenas em 2016, novamente no Xadrez Verbal, porém, com alguém que entende muito mais do que eu e você. Também no último domingo, eleições regionais na França.
a extrema-direita perdeu. No segundo turno. Nós tivemos essa notícia que foi chocante para muita gente, né? Que a Frente Nacional, o partido da Marine Le Pen, que expulsou o pai, a gente expulsou já seu falou pai, aqui. Enfim, expulsou o pai do partido. Eles foram para o segundo turno, tiveram uma votação expressiva. Muita gente considerou isso um efeito dos ataques terroristas em Paris. Porém, no segundo turno em si, a Frente Nacional acabou não levando nada. Das regiões francesas, nós tivemos a eleição da esquerda em 3 e a direita moderada, por assim dizer, o bloco antigamente liderado pelo Sarkozy, venceu em 5. A última notícia desse primeiro bloco: o premier turco diz não ver motivo para suspender plano de usina com a Rússia. O primeiro-ministro da Turquia, né, o Ahmet Davutoglu, não é o Erdogan. Eu só vou chamar o Erdogan, né, de Erdogan a partir de agora. Mas o Davutoglu disse que não precisa suspender a construção da usina nuclear de Akuyu, que seria feita pela Rússia com capital turco, seria a primeira usina nuclear da Turquia, não precisa ser suspenso devido ao atual estado das relações entre os países. Porém, todavia, entretanto, nós tivemos um incidente no último fim de semana, mais um incidente em que uma fragata russa abriu fogo contra um pesqueiro turco que estava se aproximando demais, ficou a menos de meia milha náutica. Eu escrevi sobre isso no site de Xadrez Verbal. Por conta desse novo incidente, a reunião entre Putin e Erdogan, que foi combinada durante o G20, foi cancelada de novo, seria agora no fim do ano. E a Rússia abriu a caixa preta do avião abatido pela Turquia ao vivo em rede nacional. Assim, um espetáculo meio bizarro, já que não tinha muito o que ser mostrado ali, afinal, uma caixa preta, não ia sair, sei lá, um coelho dali. E deram uma desculpa, né? Não sei a que ponto isso é verdade, né? Novamente, nossos vários consultores de aviação que vivem dando esporros no Matias podem dar mais um esclarecimento, né? Eles disseram que, infelizmente, na caixa preta não tinha informações conclusivas sobre se o avião foi abatido sobre território turco ou território sírio. De qualquer jeito, abriram a caixa preta ao vivo em rede nacional, não sei pra quê, mas enfim, então tá aí a conclusão da relação entre Turquia e Rússia. Faz parte do show. O Cazuza é você? Não. Vamos passar para a coluna aberta. Coluna aberta. No último dia 12 de dezembro, conhecido como último sábado, a gente já tinha adiantado aqui no programa por conta da COP21, foi finalmente assinado o Acordo de Paris por 195 países. Ele foi, né, por consenso, né, todos os países que são parte da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, né, os 195 países aceitaram o Acordo de Paris, que ele tem um grande diferencial, né? Ele, pela primeira vez, anteriormente, até o momento, sempre se falava, né, na própria Convenção Quadro, no Protocolo de Quioto, que essas ações da comunidade internacional eram para evitar a interferência perigosa do ser humano na natureza, era para impedir os efeitos dos gases antropogênicos, acho, né, gerados pelo homem. Não lembro mais se está certo ou não, mas enfim, estou insano. De qualquer forma, agora pela primeira vez nós temos uma quantificação objetiva do que o acordo pretende, que no caso é evitar um aumento de temperatura acima de 1,5 grau dos níveis pré-industriais, com esforços para chegarem a 2 graus. Né? Lembrando que essa diminuição da meta de 2 graus para 1,5 grau se deu muito por pressão de países como Arábia Saudita, China e Índia, né, que são países que ou usam muito, ou dependem muito, ou exportam muito os chamados combustíveis fósseis, especialmente, né, o nosso querido petróleo. Porém, mantiveram uma meta graças à coalizão da alta ambição, que tinha participação de Estados Unidos, de União Europeia. No última instância, teve uma participação brasileira muito forte, na qual, inclusive, o Obama agradeceu publicamente o papel do governo brasileiro, o papel da presidenta Dilma Rousseff. Só que os líderes da coalizão da alta ambição eram as Ilhas Marshall e
Kiribati, as pequenos países insulares que estão literalmente desaparecendo, sumindo com o problema ambiental. Agora, o Acordo de Paris, eles conseguiram uma forma interessante, né, de chegar num acordo final, que é as chamadas intenções de contribuição nacionalmente determinadas, que é o seguinte: em vez de você estabelecer, como era, por exemplo, o protocolo de Kyoto, você separa os países em blocos, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, quem tem que diminuir mais, quem diminui menos, quem tem que diminuir quanto. Agora, cada país vai declarar o quanto quer diminuir das suas emissões, as metas que quer chegar. A diferença é que, a partir do momento que o país fizer essa contribuição voluntária, ele tem que cumprir. E mais ainda, essas contribuições serão válidas até 2020. Em 2020 nós teremos a revisão dessas metas e elas devem ser mais ambiciosas do que as metas já apresentadas. Então, é considerado uma forma para inclusive você conseguir manobrar, contornar a questão de você conseguir uma meta universal, que é quase virtualmente impossível, já que os países não estão no mesmo estágio de desenvolvimento, e principalmente também conseguir contornar a dependência de legislativos, de parlamentos internos, já que, por exemplo, agora essas declarações muitas vezes elas podem vir do executivo, não vai depender de um legislativo que não concorde, que não seja muito favorável, que é principalmente o cenário nos Estados Unidos, né? Já que hoje o legislativo dos Estados Unidos é dominado pelos republicanos, que fazem oposição ao Obama e sua participação na questão do clima. O Acordo de Paris também prevê um fundo, a partir de 2020, de 100 bilhões de dólares, que será destinado a países em desenvolvimento e aos países insulares, para combaterem ou então trocarem suas fontes de energia por energia renovável. Esse fundo é a soma de contribuições tanto de estados quanto de empresas privadas. Atualmente nós estamos em 62 bilhões de dólares. Ou seja, para 2020, em 5 anos, tem que cumprir uma lacuna aí de apenas 38 bilhões de dólares, né? É pouca coisa, né? Só, sei lá, a fortuna do Bill Gates ou do Carlos Slim, muito mais do que a grana que foi parar no bolso do George Lucas pela venda de Guerra nas Estrelas, já que essa é uma pauta importante hoje, já que você não gosta, meu caro Matias. E, finalmente, uma questão muito interessante é que como esse acordo foi chegado. E aí eu acho que eu vou conseguir despertar o interesse de muita gente aqui, como a sua, meu caro Matias, como do nosso amigo Jean, que foi uma forma de negociação, e quem mandou essa notícia foi a minha amiga Catarina Lincoln, que hoje é CACDista. Eles usaram uma forma de diálogo que tem origem Zulu e Xhosa, né, que era a tribo do Mandela, que chama-se Indarbá, que é, em vez de todo mundo ficar naquele protocolo, se apresentando e longos discursos, é você colocar o seu patamar mínimo, ou seja, a linha que você não quer cruzar. Olha, eu topo fazer qualquer coisa pelo meio ambiente, menos deixar de usar energia nuclear. Um exemplo besta. E a sua solução proposta. Você apenas coloca essas duas informações na mesa, os 195 países dão essas duas informações e a partir dessas informações você chega num consenso. Essa é uma forma de assembleia que os Zulus e os Xhosas usavam. Agora, para não parecer que é tudo uma maravilha, que é tudo colorido, eu recomendo inclusive que leiam o Observatório do Tempo, que nós já colocamos, nós tivemos a participação do Observatório do Clima, Observatório do Clima, nós tivemos a participação do Cláudio Ângelo alguns programas atrás, né, que muita gente criticou o acordo, justamente por ele não prever mecanismos de imposição, de fiscalização. Cada um contribui da maneira que quer e tem que cumprir isso. Porém, se você não quiser contribuir muito, se você não quiser contribuir, ninguém vai conseguir te obrigar, ninguém vai conseguir te fiscalizar. E também consideraram que a meta, né, a questão dos graus de aquecimento também é baixa. Então também tivemos muitas críticas, novamente a crítica de que seria apenas mais uma empurrada com a barriga, como aconteceu, por exemplo, na COP15 e Copenhague, em 2009, que teve como grande participante o grande político, intelectual e ator Arnold Schwarzenegger. Mas, então nós também tivemos essas críticas, como eu disse, recomendo que vocês entrem lá no Observatório do Clima, caso se interessem mais, que lá tem um artigo do próprio Cláudio Ângelo enumerando as principais críticas
ao Acordo de Paris. Minhas considerações são basicamente essas, assim, apenas isso. Então vamos pro próximo quadro, já que o Matias não quer falar do clima, ele tá pouco se importando, ele quer que o filho dele herde um mundo poluído e inabitável. Acabamos de comprar um ar-condicionado, porque não tá dando. Vamos passar para o nosso quadro das efemérides. A semana na história. Em 13 de dezembro de 1545, há 470 anos atrás, tinha início o Concílio de Trento. Teve vários R's. Você é moleque. Não, mas o que eu posso fazer? O nome do concílio. Concílio de Trento, para quem não sabe, é muito importante, porque é quando a Igreja Católica decide articular-se, digamos assim, de forma unificada tal, contra as reformas protestantes, contra a expansão do pensamento luterano, o crescimento da influência protestante, e que inclusive está ligado aos 250 anos de guerras entre católicos e protestantes. Então tá aí registro, 470 anos atrás, Concílio de Trento. Novamente, quem joga Europa Universalis sabe do que eu tô falando. 16 de dezembro de 1815, há 200 anos atrás, ainda não tinha raiado o sol da liberdade, mas era o fim da colonização portuguesa no Brasil. 200 anos atrás o Brasil deixava de ser colônia de Portugal. Viramos o Reino Unido, bicho. Exatamente. Aí nosso ouvinte pode perguntar, mas como assim? A independência foi só em 1822? Eles estão me enganando. São professores de história mal formados, querendo doutrinar as nossas crianças. Não, porque há 200 anos atrás o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido a Portugal e Algarve, né, deixando de ser oficialmente uma colônia, e aí entrando inclusive questões como a liberdade de imprensa, expansão das manufaturas, e depois quando tivemos a tentativa de reconduzir o Brasil ao posto de mera colônia, tivemos então o início dos protestos que levaram ao grito do Ipiranga e toda aquela história linda tal que vocês viram naquela série da Globo em que o Kubanacan pegava todo mundo. Dom Pedro I só aparecia sem camisa, mas enfim. 15 de dezembro de 1995, há 20 anos atrás, a Corte Europeia de Justiça decidia o caso Bosman. O caso Bosman, para quem não sabe, era um jogador belga, o Bosman, né, o Bosman, que defendia o direito de transferência livre de jogadores entre clubes da União Europeia. O fim do passe, né? O fim do passe e também a transferência livre entre os países. E isso é muito importante porque o nosso ouvinte pode pensar, lá vem eles falar de futebol, não gosta de futebol. Mas isso foi uma decisão trabalhista que influenciou todas as relações trabalhistas na União Europeia, né? E além disso, aproveitando essa notícia, você tem um aviso para os nossos ouvintes, né, meu caro Martim? Sim, em relação ao Fronteiras Invisíveis do Futebol, a segunda parceria entre o Xadrez Verbal e a Central 3, que voltará em fevereiro. Apenas em fevereiro, por razões de não podemos falar, são questões secretas. Contratuais. Nossos advogados recomendaram silêncio, então, enfim, mas a gente está aí determinado a conquistar 3 pontos para essa torcida maravilhosa. Tá 99%, só falta assinar. Só falta assinar. O famoso só falta assinar. Já passou dos exames médicos, mas enfim, falando sério, em fevereiro volta, porque em janeiro, né, nós vamos falar mais disso. O que vai acontecer em janeiro no fim do programa? O que vai acontecer em janeiro? Enquanto isso, tem muita coisa acontecendo em dezembro na Argentina, por isso que a gente vai passar para o match. É um breaking news também, né? Já que aliados de Cristina protestam contra a revisão da lei de mídia na Argentina. Eu vou pegar uma coca. Você vai pegar uma coca, então... Eu vou pegar uma coca, filhão. Agora é com você, se vira. Agora é comigo. Eu só vou entrar aqui pra falar da Venezuela um pouquinho depois, mas com a Argentina eu só tô aqui pra aprender, ou então pra ouvir o seu discurso esquerdalha contra o Macri. Bem, eu queria levantar... Queria que o programa fosse visual pra eu levantar a placa do Eu Já Sabia. Porque... Eu já sabia nada. Você disse que o Scioli ia ganhar as eleições. Mas com a eleição do Macri... vinha coisa. Então conta aí. Então vamos lá. Nos primeiros dias de governo Macri foram 29 decretos de necessidade e urgência. Você pode pensar, o que tem a ver esse número? Bem, segundo o La Nación, fez um levantamento dos últimos presidentes
na democracia argentina, o Macri já igualou a Cristina em 8 anos de mandato. Nesse artifício jurídico para passar por cima, né? Comparando, é mais ou menos que na polêmica da medida provisória aqui no Brasil, para quem se lembra. Sim, então o Macri, em poucos dias de governo, teve 29. Só para efeito de comparação também, para não pegar só a Cristina, o Adolfo Rodrigues Sá, que era um dos candidatos nessa última eleição e foi um daqueles 5 presidentes em uma semana na Argentina, ele em poucos dias de governo, mas lembrando que era a maior crise na história política recente da Argentina, ele só assinou 6 decretos de necessidade e urgência. Então, o número desses decretos do Macri é algo espantoso. E chama atenção porque ele decretou a nomeação de 2 juízes para o Supremo, sem passar pelo crivo do Congresso, e também propõe modificações na lei de médios, que foi uma grande polêmica no governo da Cristina. E por que eu já avisei? Porque no final do ano passado, quando a lei foi sancionada, o Macri já tinha vindo a público se manifestar contra. Falou, declarando que é um intento estúpido para controlar a imprensa. E o que aconteceu com a aprovação dessa lei? Foi criada uma autarquia, a Autoridade Federal de Serviços de Comunicação Audiovisual, e a proposta do Macri é que a lei de meios volte para o Ministério das Comunicações, já que tem um aliado dele. Sendo uma autarquia, ele não consegue nomear os responsáveis por isso. Foi até uma maneira do órgão ter uma independência em relação aos governos. E isso foi uma coisa que os críticos da lei de meios ignoraram. Então, convocou-se, né, diversos atos pelo país justamente para pressionar o novo governo para não mexer na lei de meios, que foi uma das grandes bandeiras do governo Kirchner, da Cristina Kirchner, já que desde do governo do seu marido, Néstor Kirchner, o peronismo estava brigado com o principal grupo de comunicação na Argentina, o Clarín. Enfim, outro desses decretos do Maurício Macri vai de encontro com um decreto que a própria Cristina assinou antes de passar o governo, e cortou o repasse do desconto, na verdade, de 15% dos recursos das províncias em relação à Administração Nacional de Seguridade Social. Então, o Macri, com isso, acaba enfraquecendo as províncias que são era o grande trunfo, né, do governo Kirchner. Lembrando que o Néstor Kirchner vem de Santa Cruz, que é uma província ao sul da Argentina. E no mapa eleitoral da Argentina, você vê que a Cristina, o Scioli, o candidato da situação, levou grande vantagem do Macri nas províncias. Então é uma maneira de enfraquecer a oposição. E ainda teve a questão do Macri em relação ao dólar, né? Porque agora ele soltou o dólar até para o livre cambismo, né? E ele aprovou também o fim de barreiras para importação. E também vai facilitar a exportação de produtos agrícolas. E já teve a desvalorização do peso nisso tudo. Porque você tinha, né? Você tinha aquela coisa de ter várias cotações do dólar. E assim, nesse caso aqui, eu acho que é até compreensível, porque aquele tanto de cotação que você tinha, inclusive cotações oficiais dentro do governo argentino, era um pouco confuso. Né? E agora provavelmente vai ter vai afetar bem os preços internos na Argentina. Não sei como está lá a situação nesse sentido, porém essa foi outra medida dele, que nesse caso eu acho necessária, porém talvez a curto prazo seja um pouco traumática. Agora, aproveitando, né, fazer a mesma coisa que fizemos no último programa, meu caro Matias, fazer um pequeno bloco regional.
Na Venezuela, novamente... E esqueçam tudo que a gente falou sobre a Venezuela na semana passada, elogiando em parte a postura do Maduro. O Maduro não foi... Novamente foi imaturo. A bola é minha e a regra sou eu. Já criticou a eleição, falou que houve manipulação. Falou que houve jogo sujo. E o que acontece? Aproveitaram agora a última sessão parlamentar da Assembleia Nacional da Venezuela para aprovar um parlamento comunal. O próprio presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, o Cabejo, classificou esse parlamento comunal como uma assembleia paralela, foram palavras dele. Esse parlamento comunal, ele é autorizado pela Constituição venezuelana, isso deve ser dito, porém, nos últimos 17 anos ele nunca tinha ocorrido. Ele foi aprovado justamente naquela reforma da Constituição lá no primeiro governo Hugo Chávez, logo depois que ele sofreu uma tentativa de golpe. E esse parlamento, a Assembleia Nacional Venezuelana, que é onde, em janeiro de 2016, a oposição terá a maioria, pretende repassar diversas das suas autoridades para esse parlamento comunal, que, nas palavras de Cabejo, um parlamento será a serviço da burguesia, da direita, e não ouviremos nada que seja para favorecer o povo. O poder mais importante será o das comunas. Ou seja, né, o termo comunas deve ter causado calafrios em muita gente por aí. E aí ele vai criar, basicamente, um segundo parlamento onde o seu governo, os seus partidários terão mais representatividade e vai esvaziar o parlamento, a Assembleia Nacional Venezuelana. Embora, como eu disse, seja um mecanismo constitucional, primeiro, é uma situação bizarra, porque você fica com dois parlamentos concorrentes, é uma coisa bizarra do ponto de vista até jurídico, e segundo... É o que você falou, né? A bola é minha, eu brinco quando eu quiser. Então, já que a oposição ganhou, eu vou passar aqui o poder para esse outro parlamento que vai ser na minha mão. Lembrando que o parlamento venezuelano é unicameral. Então, não é, por exemplo, que no Brasil, que tem a Câmara e tem o Senado. Não, vão ser dois parlamentos concorrentes. Dois parlamentos se vendo como um legítimo modo de governar, de legislar, com perdão aí da repetição da palavra. O Maduro também vai substituir 12 dos 32 juízes da Suprema Corte. E teve a questão aí de mudar o controle da rádio e da TV estatal, que nós falamos na semana passada. Então, como você disse, esqueçamos um pouco novamente, né, a situação na Venezuela. Inclusive... nós tínhamos comentado que o Macri, logo após a eleição da Venezuela, falou: não, eu desisto de tentar suspender a Venezuela do Mercosul, porque eles demonstraram uma maturidade democrática, enfim, seja lá o que signifique nas palavras do Macri e tal. Mas agora isso pode até voltar a estaca zero, né? Porque é não reconhecer os resultados das eleições e, como você disse, o Maduro disse que teve manipulação. E pior, criar um novo aparato que tire o poder conquistado pela oposição. Sim, e não é nem assim, não tem nenhum problema em você criar uma nova forma de poder, uma nova instituição, desde que seja um processo democrático. Um processo democrático, participativo, e não uma coisa na base da canetada na última sessão legislativa, sabe? Assim, que nem o presidente dos Estados Unidos, que tem essa regra não oficial nos Estados Unidos, que quando o Lula aproveitou essa regra, no caso Batiste, teve muita polêmica. Mas dizem que o presidente dos Estados Unidos ele só governa por 24 horas. São as 24 horas, as últimas 24 horas do seu mandato. Né? E, por exemplo, o Bill Clinton, ele usou as últimas 24 horas do segundo mandato dele para assinar, acho que 150 perdões da pena de morte. Por quê? Porque ele não vai ter que dar satisfação para ninguém. Entendeu? Então ele foi lá, assinou, ele era contra a pena de morte, ele assinou uns 150 perdões. Eu acho que era menos, mas ele assinou uns 150 atos no seu último dia e vários deles eram perdões de pena de morte. É mais ou menos o que o parlamento da Venezuela está fazendo. Na última assembleia em que o governo tem maioria, vamos aprovar aqui o nosso próprio esvaziamento.
É uma canetada no apagar das luzes, é completamente... Enfim, não é legítimo ao meu ver. E assim como o Macri, no começo do seu governo, também já começa passando a caneta também. Esse é o problema, é a canetada. Né? Você ter o dono da caneta é importante, mas não dá pra ser só na base da canetada. Não dá pra eu virar falar aqui, chegar aqui, bater na mesa e falar, não, o Matias não vai mais participar do programa, eu quero que seja a Jennifer Lawrence. Entendeu? Não dá. Não dá. Até porque isso é muito mais bonito. Ia chamar jogos xadrez voral. Mano, passa pro próximo. Vamos passar para o cheque. Cheque. Mulheres são eleitas pela primeira vez na Arábia Saudita. No último sábado, nós tivemos as primeiras eleições de conselhos municipais da Arábia Saudita com participação feminina. Participação tanto o voto quanto a candidatura. Antes elas não podiam nenhum dos dois. Elas continuam sem poder dirigir. Então, para não parecer aqui que eu tô... Né, a Arábia Saudita não virou parâmetro de direitos femininos do mundo. Nem a pau. Pelo menos 19 mulheres foram eleitas em pelo menos 10 das 13 regiões sauditas. Essa informação quem traz é a Folha de São Paulo. A maioria das eleitas foram na capital, Riad. Lembrando que o Conselho Municipal da Arábia Saudita, o que acontece? Acaba sendo uma coisa simbólica. Não estou diminuindo a força simbólica da eleição dessas mulheres, até por uma questão importante, que eu já vou comentar, mas que a Arábia Saudita é uma monarquia absolutista. Então, o poder executivo não é eleito. Elas foram eleitas para os conselhos municipais que cuidam que são instituições que cuidam, que são mais ou menos como as subprefeituras que nós temos no Brasil. Vão cuidar de coleta de lixo, de iluminação pública, precisa colocar uma faixa de pedestre, e aí o morador vai reclamar para esse conselho. Ou seja, não é um poder executivo. Agora tem uma coisa muito interessante. Por o número de votos para elegerem essas 19 mulheres, o voto feminino não seria o suficiente. Ou seja, nós tivemos homens votando em mulheres na Arábia Saudita, o que é bastante interessante, né? Se pensarmos que até pouco momento elas não podiam sequer votar, sequer participar. Das 130 mil mulheres registradas, 82% foram às urnas, comparado com 44% dos homens. Ou seja, isso para mim fica muito claro, e é uma discussão que nós temos muitas vezes no Brasil e em outras circunstâncias, mas que quando você tem uma camada da população alijada da discussão política, da participação política, e você dá essa participação para essa camada, ela tende a valorizar muito mais, ela vai querer participar muito mais. A população masculina da Arábia Saudita, ela já está habituada a ter uma posição de poder, seja nesse conselho municipal, seja dentro da sua própria casa, entendeu? Tanto faz. Então apenas 44% votam. Agora a mulher que não tem poder nem para dirigir, quando você sinaliza a participação dessa mulher na política, ela vai lá e realmente foi participar. 82% compareceram às urnas, das 130 mil mulheres registradas para votar. Então nós temos esse aspecto interno da Arábia Saudita bastante interessante, né? Espero que seja apenas o início, e apenas o início mesmo, né? da inserção da mulher saudita em um sistema que, como eu disse, é uma monarquia absolutista. Foi o último país a abolir a escravidão. Foi? Em 62. Pois é. Então, né, é um país que nós temos castigos físicos como mutilação como parte do seu código penal. Coisa que, por exemplo, para os xiitas, para algumas interpretações não é algo válido, algumas interpretações do Islã. Além de ser uma monarquia absolutista, ela é quase uma teocracia, já que ela tem uma ligação muito forte com a interpretação religiosa, é um chamado Estado missionário. Ele não é teocrático, mas ele é missionário, porque ele defende nas suas leis, no seu orçamento, né? Parte do orçamento da Arábia Saudita é para imprimir Corão e mandar para o mundo, mandar para mesquitas pelo mundo. Né? Se o ouvinte brasileiro quiser um Alcorão gratuitamente, acho que inclusive ele pode mandar um e-mail para a Embaixada da Arábia Saudita e pedir o seu, não tô de sacanagem. Agora, outra notícia, né? Aí, novamente, seguindo aquela metodologia, ainda ligada à Arábia Saudita, mas falando um pouquinho do Oriente Médio,
A Arábia Saudita também anunciou uma coalizão de 34 países islâmicos para lutarem contra o terrorismo. A Arábia Saudita como líder dessa coalizão, já que a Arábia Saudita, inclusive, é uma das potências militares do planeta. É um dos maiores orçamentos militares do planeta, tem mísseis balísticos intercontinentais, muito provavelmente possui armas químicas, então é uma das potências militares do planeta. Ela vai liderar uma coalizão de 34 países. Eu gostaria de destacar, entre esses vários países, nós temos basicamente todo o Oriente Médio, menos qualquer representação da Síria e o Irã. Para quem nos ouve, eu já bati aqui nessa tecla várias vezes, que é algo muito pouco discutido na grande mídia brasileira, porque parece que fica uma disputa entre malucos religiosos, xiitas e sunitas, mas não. Irã e Arábia Saudita usam a religião como uma das facetas da sua rivalidade geopolítica. São rivais locais, rivais geopolíticos. Na coalizão da Arábia Saudita estão, além de países do Oriente Médio, estão países do norte da África, como o Marrocos, como a autoridade da Líbia. Estão países além do norte da África, como, por exemplo, Serra Leoa, Senegal, Níger, Nigéria. A Indonésia divulgou interesse em entrar e temos países asiáticos também, como, por exemplo, Paquistão e Bangladesh. Agora, o que eu gostaria de destacar é o seguinte: a Arábia Saudita é uma das principais suspeitas de ser um dos principais elos ao auto-intitulado Estado Islâmico, e nós temos um telegrama muito conhecido da Hillary Clinton, que ela fala: eu sei que a monarquia saudita é a maior financiadora do terrorismo mundial. Dentro dessa coalizão nós temos o Paquistão. Lembrando que o Paquistão protestou contra os Estados Unidos publicamente, porque os Estados Unidos mataram Bin Laden em território paquistanês sem avisar ninguém. E por que eles não avisaram ninguém? Porque eles disseram que as autoridades paquistanesas repassariam essa informação ao Bin Laden. Nós temos a Turquia, acusada de fornecer inteligência só gente boa para o auto-intitulado Estado Islâmico para combater o seu inimigo comum, os curdos, e que inclusive entrou em choque agora com a Turquia, que apoia o governo sírio do Bashar al-Assad. Nós temos Bangladesh, que foi envolvido em um conflito étnico durante muito tempo dentro das suas fronteiras. O que eu estou querendo dizer com isso? Que é mais ou menos McDonald's, Burger King e Habib's anunciando uma coalizão para combater a obesidade. Entendeu? Essa coalizão para combater o terrorismo é quase isso. Então, assim, quase todo mundo aqui tem telhado de vidro. É muito importante a participação dos países islâmicos para combater o terror que se propõe como o extremismo islâmico, o islamismo, é muito importante que os países de cada região ajam em concerto dentro da sua região. Então nós temos, por exemplo, a questão do Mali, que comentamos aqui. Nós temos Mali, Chad e Níger dentro dessa coalizão, ou seja, vão agir ali dentro da sua região. Tudo isso é muito importante. O que eu estou criticando aqui é um pouco a hipocrisia. Nós temos o Bahrein, que também é suspeito de fornecer armamentos para o auto-intitulado Estado Islâmico, para combater um governo xiita sírio, um governo alauíta / xiita, que tem apoio do Irã. O Irã que apoia o Hezbollah dentro do Líbano, e o governo libanês está dentro dessa coalizão. Lembrando que o governo libanês nem islâmico é, Por lei, o governo libanês é cristão. Por lei. Então, assim, o que eu estou criticando é um pouco essa hipocrisia, porque o terrorista, aqui no caso, é muitas vezes o rival geopolítico, a milícia xiita, a milícia apoiada pelo Irã, pelo rival geopolítico, como aconteceu no Iêmen, a guerra civil no Iêmen, como acontece na Síria, como quase aconteceu na Líbia. Então, a questão aqui é essa grande contradição. A iniciativa de combater o extremismo é muito bem-vinda, a iniciativa de países regionais combaterem o extremismo nas suas regiões e não depender de intervenções das grandes potências é muito bem-vinda, porém a contradição, a hipocrisia não é bem-vinda. E para fechar aqui o nosso cheque, para fechar esse bloco regional, a ONU aprovou no Conselho de Segurança uma resolução, olha só, uma resolução escrita por Estados Unidos e Rússia. Estados Unidos e Rússia sentaram e escreveram juntos o negócio, entendeu? Aprovou uma resolução que prevê punições contra países ou empresas que comprovadamente tiverem laços, financiaram terrorismo. E o Talibã atacou a embaixada da Espanha no Afeganistão. Lembrando que o Afeganistão novamente está envolto num cenário de guerra civil. Nós temos uma expansão do Talibã
Então, apenas também para constar que no Afeganistão as coisas também não estão nem um pouco bonitas. E eu encerro o cheque. Você está quer de novo, Matias? Está me olhando com esses olhares apaixonantes, lânguidos. Lânguidos. Chamar, né, o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia do último dia 15 de dezembro. O exército matou centenas de xiitas, olha só, na Nigéria. Então, na Nigéria nós tínhamos a questão do Boko Haram, né? Que é sunita, é uma interpretação radical sunita. Na verdade, ele é o wahhabista, que é uma interpretação radical do radical do radical dentro do sunismo. E nós tivemos os ataques do exército nigeriano ao Boko Haram. Porém, um grupo xiita, extremista xiita, teria atacado um comboio com o líder do exército nigeriano, e o exército nigeriano, em represália, atacou vilas xiitas. Então, dentro desses 700 mortos, devemos ter centenas, plural, de civis. Né? Um massacre. Isso foi ontem, não foi anteontem, não foi ontem, foi anteontem. Se decide. Foi anteontem, desculpa. Ainda não sei de muitas consequências, de muita repercussão, o que é uma pena, porém nós tivemos um massacre de centenas de civis xiitas pelo exército nigeriano por conta desse ataque de um grupo terrorista xiita. Isso ficou ridículo, essa coisa de não saber o dia que foi, mas nem vamos editar, segue em frente, vou pagar mico mesmo. Notícia do dia 17, ontem. Acordo de voos comerciais entre Estados Unidos e Cuba mantém proibição a turismo. Então, nós tivemos o estabelecimento de que nós teremos até 110 voos diários. Vai ser tipo rodoviária. Vai ser um busão a cada 15 minutos. Entre 20 serão entre Estados Unidos e Havana e os outros 90 divididos entre outros aeroportos. O turismo está proibido, como você disse, porém nós temos 12 categorias sancionadas que, na verdade, você acaba conseguindo encaixar o turismo ali, principalmente porque permite reuniões familiares. Nós temos uma grande comunidade de cubanos nos Estados Unidos, permite reuniões familiares, atividades de jornalismo, de pesquisa, de educação, projetos humanitários e, principalmente, o business. Né? Ou seja, né? o Money Talks. Olha, eu vou fazer uma previsão aqui, eu vou usar aqui uma previsão. Eu não acompanho todos, pelo contrário, eu não acompanho nenhum. Porém, se nossos ouvintes gostam, por favor, nos avisem. Nós temos vários desses reality shows na TV a cabo de carro, né, que eles pegam o carro antigo e tunam ou restauram, enfim. Me avisem quando tiver um desses programas. Tem o Automaníacos que passa no History Channel, tem vários. Quando um desses programas fizer um especial de carros cubanos. Ou esse reality de família, assim, My Cuban Family. Pode ser também. Mas faz um intercâmbio. Mas certeza que um desses realities de carro vai fazer um especial de carro cubano. Porque os caras vão pousar em Cuba, vai comprar um monte daqueles carros dos anos 50 que não tem mais nos Estados Unidos, aqueles Cadillac rabo de peixe, que os caras deixam funcionando com motor de lada, vão levar para os Estados Unidos e vão tunar ou restaurar, enfim, certeza. Os nossos ouvintes fiquem atentos. Mas aposto que os mecânicos cubanos dão um pau nos americanos. Porque eles têm que se virar no roots, né? Notícia Breaking News. Notícia de hoje, dia 18 de dezembro. Vamos ter duas. Governo brasileiro barra novo embaixador designado por Israel. Então, nós já reacendendo uma velha polêmica. Nós já discutimos isso daqui, né? A questão do Dani Dayan, que é um colono, ele defende os assentamentos israelenses em terras palestinas, que o Brasil não reconhece. O Brasil reconhece as fronteiras de 67. O Brasil já sinalizou que não vai aceitar esse nome. Essa polêmica ficou um pouco dormente. Porém, o governo de Israel, a notícia quem traz é o Clóvis Rossi, da Folha, o governo de Israel vai aceitar a aceitação brasileira, com perdão da redundância, até o Natal. Depois, não sinalizou com o novo nome. O Brasil está empurrando com a barriga, esperando o novo nome. Então, corre-se o risco de nós termos uma recusa oficial, que aí pode até causar um pequeno estresse nas relações oficiais entre os países. Apenas como comparação, né, o novo embaixador argentino no Brasil foi anunciado dia 12 de dezembro. Dia 15, ele já estava aprovado. 3 dias. O Dani Dayan está aí na geladeira há 6 meses.
né? Então, o governo israelense sinalizou que vai esperar até o Natal. Então, vamos ver aí como é que vai ficar esse assunto. Também no dia de hoje, notícia que vai estremece. Trump agradece elogios de Putin e defende a aliança entre Estados Unidos e Rússia. Medo. O Vladimir, ele elogiou o Trump, disse que ele é uma pessoa muito brilhante, um líder... O cabelo. Ele é uma pessoa muito brilhante de talento e é um líder absoluto na corrida presidencial. Não é nosso assunto destacar suas qualidades. Ou seja, eu acho que o Putin trollou, né? Assim, acho que ele trollou, porque assim, né, é opositor do Obama, o Putin e o Obama não se bicam, para dizer o mínimo, né? É um cara que é caricato nos Estados Unidos. É o Trump hoje, né? Ele retribuiu, né? Disse que é uma grande honra receber elogios tão bons por parte de um homem tão respeitado em seu próprio país e além. Então é uma situação que eu queria ver. Um churrascão, um barbecue, moda americana, não que nem o nosso, moda americana, né? Hambúrguer na grelha, com Putin e Trump. O Putin leva um urso que ele abateu na Sibéria. Ele leva a vodka também, entre o Putin e o Trump. Como eles discutiram, por exemplo, o casamento gay. Eu queria ver essa discussão. E só para constar, aquele jornal... Um dos principais jornais italianos é o Corriere della Sera, acho que é o nome. Eles fizeram uma videoanálise da caminhada do Putin. Tá na página do Facebook deles. Não, calma, se liga, é sensacional. Recomendo aos ouvintes que assistam. Não vou, a não ser que fale italiano, né? Tá em italiano. Eu, particularmente, não entendi muito. Mas eles fazem uma análise do andar do Putin pelo fato dele não mexer o braço esquerdo, o braço direito quando ele anda. E quando ele sobe escadas, ele inclina um pouco o corpo como se tivesse um peso no seu quadril direito. A conclusão deles é: o Putin está sempre armado. Ele está sempre andando ou com uma mão no paletó, ou não mexe o braço direito. E quando eu digo sempre, é sempre. Assim, a Assembleia Geral da ONU, ele estaria armado, entendeu? O cara tá sempre com o trabuco no quadril direito. Então, só para constar aí, nossos ouvintes, né, darem uma olhada, tirarem suas próprias conclusões. Felipe, eu acabei de jogar o nome do Neymar no Google e aparece a notícia: Suárez marca 3 e leva Barcelona sem Neymar e Messi à decisão do Mundial. Porque só o Suárez não interessa. Só o Suárez não basta, né? Então tem que ter o Neymar. Tem que ter o Neymar. Vamos chamar o Neymar. Neymar é o nome dele. 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 Felipe, quem é o menino Neymar da semana? Pra quem vai? O menino Neymar da semana, ele é dividido. Compartilhado. Ele é compartilhado entre o Estadão e o G1, que anunciaram o Acordo de Paris como o primeiro acordo universal do clima. Só que o próprio Acordo de Paris, ele está dentro da Convenção Quadro Climática das Nações Unidas, que foi, você pode considerar no mínimo ela, que é lá de 92, como o primeiro acordo universal sobre o clima. Rio 92? Então, é o primeiro, porque as COPs, né, explica, né, o Acordo de Paris foi da COP 21, aí teve Copenhague, que foi a COP 15. COP é Conferência das Partes, são as partes da Convenção Quadro, ou seja, eles estão se reunindo novamente, né? E quem mandou essas sugestões foi o nosso ouvinte Fernando Malta, lá na página do Facebook do Xadrez Herbal. Um abraço pro Fernando aí pelos seus elogios, pelo seu apoio e pela sua sugestão aí de menino Neymar. Vamos chamar os peões. Os peões. Hoje a gente vai ter os peões da semana, mas também tem novidade. Os peões do ano! Os peões do ano. A gente fez uma recompilação do... Nós criamos peças de xadrez de mármore de 2 metros de altura que serão entregues... Não, os vencedores terão que vir buscar. Se não vierem buscar em 15 minutos, a gente não vai entregar. Bem, primeiro vamos para os da semana. Quem é o peão isolado da semana? O peão isolado da semana é a Coreia do Norte, que sentenciou à prisão perpétua um pastor canadense de origem coreana que já tinha feito mais de 200 viagens para a Coreia do Norte em missões humanitárias,
Obviamente, além das missões humanitárias, ele tinha um papel evangelizador, catequizador. Pode usar catequese quando se trata de um pastor também? Ou é um termo só católico? Isso não sei te Milho, responder. você que está nos ouvindo, Milho do Bibotalk vai conseguir me responder. Mas enfim, e isso é proibido na Coreia do Norte. A diferença é que ele foi condenado à prisão perpétua com trabalhos forçados, porque a Coreia do Norte teve piedade e não sentenciou ele à pena de morte. O julgamento dele durou, e isso não é um eufemismo, 12 minutos. Porque ele confessou que estava conspirando para derrubar o Estado norte-coreano e seu glorioso líder. Né? Obviamente foi uma confissão extremamente espontânea, porque realmente era isso que ele estava interessado. Pura vontade própria. Ele inclusive ele era o Rambo. Descobriram 800 fuzis no casaco dele. Mas enfim, agora falando sério, né? Uma situação absurda de um regime totalitário. Lembrando que totalitário e autoritário são diferentes, tá, gente? De um regime totalitário, uma situação que não dá pra tolerar, não dá pra aceitar. Então fica aí o peão isolado pro regime da Coreia do Norte, que comete esses abusos, essas violações de direitos humanos seguidamente. E o peão promovido vai pra Colômbia e pras Farc, que essa semana chegaram num acordo para a indenização das vítimas do conflito, né? Então, além de termos uma solução política, que já comentamos aqui, e será bastante discutida em 2016, que é quando ela entrará em vigor, nós também tivemos um acordo pensando nas vítimas, nas pessoas comuns, nas indenizações das pessoas que sofreram com esse conflito. Então isso é sempre uma iniciativa que deve ser bem recebida, então fica aí o peão promovido da semana para a Colômbia e para as Farc que chegaram nesse acordo. E gerou uma polêmica muito grande também esses dias na Colômbia sobre a participação ou não de ex-guerrilheiros das Farc em eleições. nas eleições. Isso ainda será decidido. Mas isso não é uma questão do sistema político. Essa pelo menos pensa ou pelo menos pretende pensar, né? Vamos ver como é que será a execução, né? A realização, mas pretende pensar nas pessoas comuns e que perderam familiares, perderam casa, enfim, no conflito. Bem, vamos agora para os peões do ano. E houve um duplo empate ambas categorias. Mas em um deles o Matias agiu como comissão julgadora e vai desempatar. Sim. No peão isolado, nós tivemos 3 citações nesses 30 programas, ou seja, 10% das citações para cada. 3 citações para a Turquia e 3 citações para a Venezuela. Porém, todavia, entretanto, além das 3 citações da Venezuela, nós tivemos uma citação da pessoa do Maduro. Então, o Matias, com seus plenos poderes garantidos pela Constituição do Xadrez Herbal, agiu como comissão de desempate. E o peão isolado do ano vai para a Venezuela. Aprovado, Matias? Aprovado. Os peões isolados que a Venezuela ganhou foram por conta das eleições imaturas, foram por conta da crise fronteiriça com a Colômbia e por conta do bullying com um vizinho pequeno que foi a Guiana, para desviar a atenção dos problemas. E agora o peão promovido. O peão promovido, novamente o empate, e nesse caso aqui nós decidimos manter o empate, né, já que para o bem geral da nação, com 2 citações cada. Nós tivemos a Merkel, teve 2 situações pela sua atuação na crise dos refugiados, e Serra Leoa também teve 2 situações pela sua atuação no combate à epidemia de ebola, que teve em Serra Leoa um dos principais focos da epidemia. A Merkel não teve nenhum peão isolado? A Merkel, não sei, eu vou conferir. Você quer usar a desculpa do peão isolado? Sim, da Merkel para garantir o peão promovido para Serra Leoa. Ainda bem que eu fiz a listinha aqui, então está em mãos. Não teve peão isolado para Merkel. Não teve peão isolado para Merkel. Então mantém-se o empate. Não teve. E nós tivemos também para constar, nós tivemos uma família que teve 2 peões promovidos dentro da mesma família. Barack Obama, em um dos programas, e no outro programa, a sua vovó, que fez frango com farofa para a visita do netinho no Quênia. Então um abraço aí para a família Obama. A família Obama ganhou 2 peões promovidos nos 30 primeiros programas do Xadrez Herbal. Bem, vamos para o 7º selo. The Almighty. Sétimo selo. Felipe, quais são a sua dica cultural para fechar esse ano de 2015? A minha dica cultural, ela une xadrez, né, já que para ficar numa coisa metalinguística, e Islândia. Agora o nosso ouvinte pode se perguntar, por que Islândia?
Porque essa semana os islandeses oficializaram a criação de uma religião suméria. Para quem dormiu nas suas aulas de colégio, de cursinho, sumérios eram um povo da antiga Mesopotâmia. Agora, por que eles fizeram isso? Porque na Islândia nós temos um processo parecido com o que nós temos na Alemanha, em que as igrejas elas não são isentas de imposto. O dinheiro das igrejas, ele vem dos impostos. Então, o cidadão islandês paga imposto e, ao pagar imposto, ele declara a sua filiação religiosa. Então, nós temos lá 75% da população islandesa é protestante. Eles, quando pagam imposto, falam, sou protestante. Então, parte do imposto desses 75% da população vai para a religião protestante. Só que, ao contrário da Alemanha, na Alemanha, nesse mesmo formulário, você pode colocar, não tenho religião. Então, o dinheiro do seu imposto vai para a educação, não vai para nenhuma instituição religiosa. Na Islândia, isso não existe. Então, os ateus da Islândia, para protestarem por terem que pagar imposto para as igrejas, eles criaram uma religião suméria, que foi oficializada, e agora eles vão contribuir os seus impostos para essa igreja suméria, que pelo seu estatuto da deusa suméria lá, ela tem por obrigação devolver a contribuição dos seus fiéis. Então eles criaram aí esse loop jurídico meio bizarro. E aí minha sugestão é o documentário Bob Fischer e Eu. Pra quem não sabe, Bob Fischer foi um dos maiores enxadristas do mundo. Ele, inclusive, foi o primeiro enxadrista ocidental a derrotar o enxadrista soviético. Lá em Livramento tem o troféu Bob Fischer. E, olha só, lá em Livramento até. Né, que o Bob Fischer, esses duelos contra enxadristas soviéticos eram considerados capítulos da Guerra Fria. Porém, ele é um cara meio 13, pra ser sincero. Ele tem um pinel a menos, como todo gênio. Né? E ele viveu em exílio na Islândia por muito tempo. Ele tem uma posição, ele tem alguma posição bizarra sobre Israel, tal, enfim. Esse documentário Bob Fischer e Eu conta a relação do Bob Fischer com a ilha da Islândia, especialmente com seu amigo Sæmundur Pálsson, que foi um enxadrista islandês que levou o Bob Fischer a morar na Islândia. Então tá aí essa dica, é um belo documentário que inclusive uma das músicas da trilha sonora do documentário vocês vão reconhecer aqui do programa. E só ampliando a minha informação, lá em Livramento tem o Clube Bob Fischer que organiza a Copa Bob Fischer. Aí, então é muita distinção. Isso é de xadrez, né? De xadrez, sim. Tá. É um clube não de xadrez. Podia ser futebol, Copa Bob Fischer. Bem, a minha dica musical, que vai encerrar o programa de hoje, é do grupo de Cádiz, o Frente de Raperos Autênticos de Cádiz, com a música Ódio Eterno ao Futebol Moderno. A gente já passou a parte 1 dessa música, no programa de hoje a gente encerra com a parte 2. Eu não lembro qual xadrez verbal já tinha passado, por conta da Lei Bosman, né? Que ao mesmo tempo ela garante a liberdade dos jogadores, mas também contribuiu para algumas anomalias no futebol mundial. Então a música não faz uma crítica direta à Lei Bosman, mas faz uma crítica ao futebol moderno como um todo. Então, encerramentos, meu caro Matias? Encerramentos. Agradecer todo o carinho, toda a companhia, toda a paciência, todas as críticas, todos os elogios aí nesse primeiro semi-ano, né, de xadrez herbal, né, no ano de 2015, essa nova iniciativa que foi tudo realizado graças ao convite do meu caríssimo Matias. Eu estou com os e-mails atrasados, porém tirarei o atraso dos e-mails agora. Mantenho contato por e-mail no YouTube, no Facebook, no Twitter. Dê uma olhada lá no canal do YouTube, eu falo umas bobagens por lá. O podcast Xadrez Herbal terá um pequeno recesso. Nós voltaremos no dia 8 de janeiro, a segunda sexta-feira de 2016, sem o nosso caro Matias. Por quê? Porque ele foi demitido? Porque ele será substituído? Porque ele será substituído pelo Silvio Santos? Não. Porque ele estará se preparando e sendo papai. Em janeiro de 2016, estará de licença paternidade, estará de férias para acompanhar todo o processo. Por isso que o Fronteiras Invisíveis volta apenas em fevereiro. E ele será substituído pela voz sensual, voz carismática, voz gostosa do nosso querido Kreuzebeck, nosso querido Leandro e a mim, durante o mês de janeiro. Fará o xadrez herbal aqui comigo. Ele já faz, né, como produtor, mas será um papel mais de frente também. E, principalmente, para fecharmos o ano, amanhã, sábado, dia 19 de dezembro, a partir de amanhã, ou seja, se você estiver ouvindo esse programa em qualquer momento
você pode entrar lá no site de xadrezverbal.com e tem um podcast especial de fim de ano. É uma conversa de 3 horas, mas que está dividida, ou seja, você pode ouvir em partes, podem ficar tranquilos, sobre Jerusalém. E quem participa dessa conversa? Eu, como, entre aspas, mediador, um judeu, um muçulmano e um teólogo cristão. Né? Cada um dando a perspectiva religiosa sobre Jerusalém, cada um dando a perspectiva política religiosa sobre Jerusalém. É uma conversa bastante legal. Eu recomendo, eu peço aí que baixem, que ouçam. Como disse, 3 horas, mas eu também vou colocar no YouTube. Então é esse o especial de fim de ano do podcast sobre Jerusalém de 3 horas. Eu fico por aqui. Novamente, meu muito obrigado, meu carinho a todos vocês e os encerramentos do Matias. E eu faço um convite também. A irem na sua casa comer churrasco. Não isso, mas nesse dia 20 de dezembro, se você estiver escutando o programa, a partir das 14 horas, a minha banda vai tocar na tenda... A gente vai perder muito ouvinte. Lá na tenda Alcântara Machado, ocupando e resistindo. Então vai ser HC e Rap na tenda ocupada, com a minha banda O Fracasso. Fracasso é o nome da banda, tá, gente? Fracasso é o nome da banda. É o Funke, que é um grupo de rap feminista da República Tcheca, e também a rapper aqui de São Paulo, a Gabi Niarai. Então, para chegar lá e fortalecer a ocupação, pode levar produto de higiene, limpeza e alimentos não perecíveis. Isso é em São Paulo. Isso é em São Paulo, viaduto Alcântara Machado, 888, lá no Brás. Então é só chegar aí, evento organizado pelo Coletivo Autônomo dos Trabalhadores Sociais, o CATSO. Mas é verdade, não? É a sigla. Então a gente fecha o programa agora com a Fundação de Raperos Atípicos de Cádiz, com o tema Ódio Eterno ao Futebol Moderno, parte 2. Até o ano que vem.